E no nosso momento de entrevistas de hoje, a gente vai receber a Arpac, uma startup voltada para a aplicação de defensivos agrícolas com precisão, que fechou uma parceria com uma startup israelense para sobrevoos de plantações nos estados de Indiana e Illinois, nos Estados Unidos. Participa conosco o Eduardo Goel, que é CEO e fundador da Arpac. Eduardo, é um prazer receber você novamente aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. É um prazer, é meu. Prazer falar contigo novamente, Raíssa, e com os telespectadores do programa. Muito bem. Antes da gente contar aí as novidades, dessa atuação de vocês no exterior e também de uma competição, que eu sei que vocês participaram e foram finalistas, fala um pouquinho pra gente, para o nosso telespectador, um pouco da história de vocês, desde que a empresa foi fundada até hoje. Legal. A Arpac foi fundada em 2016, com fabricação de drones e com prestação de serviços em lavouras. Então, nós hoje fabricamos equipamentos de alta capacidade de carga, vão até 25 quilos, e com esses equipamentos nós temos equipes de operação que vão até o campo e fazem a prestação de serviço de controle de daninhas, para aplicação de herbicidas, de fungicidas, e aplicações localizadas e aplicações de área total. A empresa nasceu, eu era piloto de avião e tive uma experiência de um acidente há muitos anos. Então, em 2008, eu tive um acidente numa aviação muito próxima à aviação agrícola e depois segui a minha carreira, entrei em aviação comercial e idealizei a criação de um drone para fazer a pulverização de lavouras. Isso aconteceu em 2014, então, a idealização da empresa. E lá nessa época trabalhávamos com drones muito pequenos, com cargas muito pequenas. Então, de lá para cá, a gente teve um desenvolvimento muito grande com as capacidades de carga para que o produto fosse relevante para o agronegócio. Então, de lá para cá, a Arpac cresceu bastante e hoje a gente está atuando em 4 estados brasileiros, oferecendo o serviço de aplicação de químicos, liberação de biológicos e imagens para monitoramento da saúde das lavouras. Eduardo, só falando um pouquinho mais então dessa solução aí que vocês apresentam, ela traz imagem, tratamento e combinação, é isso? Fala um pouquinho mais sobre essa solução aí da Arpac para a gente. Claro. Então, hoje a solução da Arpac, ela tem aplicação de área total. Então, a gente tem alguns casos, vou dar alguns exemplos, como milho, por exemplo, algumas aplicações de pré-pendoamento, onde o produtor não tem tecnologia para ele fazer a aplicação. A gente consegue fazer uma aplicação muito boa, e aí de área total. Mas a gente tem uma série de aplicações em cultivos maiores, como o caso de soja e de cana-de-açúcar, com tamanhos de fazendas maiores, nós fazemos a aplicação localizada. Então, nós primeiro passamos um drone, voamos um drone que vai tirar imagens dessa lavoura, e essas imagens vão ser tratadas depois, elas são tratadas por inteligência artificial e por agrônomos, e essas imagens geram um mapa de aplicação. Então, nós sabemos com antecedência onde estão as ervas daninhas ou onde estão as infestações que precisam ser tratadas naquela lavoura. Depois vai uma equipe com o drone de pulverização e aplica os defensivos apenas nos locais em que eles são necessários. Então, nós apresentamos, então, uma redução muito grande no custo total de aplicação para o produtor. Na cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, nós trabalhamos com uma aplicação de apenas 15% da área, que é a infestação que o produtor tem. Então, nós estamos prestando esse serviço hoje em larga escala para empresas grandes e fazendo o controle dessas daninhas e entregando uma redução no custo total de aplicação bastante significativa para essas empresas e para esses agricultores. Muito bem, agora falando aí da operação de vocês nos Estados Unidos, Eduardo, como foi esse processo? E eu até te pergunto se a pandemia prejudicou de alguma forma a operação, já que viagens internacionais ficaram bem restritas, Então, como foi isso? Fala também sobre a sua parceria com a startup israelense. Legal. A Arpac presta serviço para a Taranis aqui no Brasil já há 2 anos. Então, a Taranis é uma empresa israelense, ela está presente em vários países, um deles é o Brasil, o outro é os Estados Unidos, e o que ela faz? Ela recebe fotos de uma parceira, como a Arpac, e com essas fotos ela usa a inteligência artificial para determinar qual é a espécie do que está infestado lá embaixo. Então, a gente tira uma série de fotos dentro de um talhão, dentro de um hectare, e a startup, a Taranis, ela consegue dizer qual é exatamente a espécie do que está ocorrendo lá embaixo. E com isso se tem uma recomendação agronômica muito melhor para o produtor.
porque se sabe exatamente o que está acontecendo. Então, a Taranis faz a inteligência artificial e a ARPAC faz a tomada das imagens. Essa parceria começou no Brasil, em 2018. Nós começamos a atender algumas áreas que a Taranis começou a vender em vários estados, mas com um equipamento apenas. Então, a ARPAC desenvolveu um drone que carrega a câmera da Taranis e um sistema para tomar essas imagens. Então, é uma parceria muito vitoriosa. Ela tem uma parceria técnica, onde tem o desenvolvimento técnico, tecnológico das duas empresas acoplados numa solução. Então, a ARPAC vai com os drones que desenvolveu para o campo, tira as fotos que precisam ser tiradas, envia as fotos para a Taranis. A Taranis usa a inteligência artificial e os seus agrônomos para determinar o que está acontecendo naquela lavoura, como está a saúde daquela lavoura, e depois transforma isso no celular do produtor, uma ferramenta em que ele pode saber com precisão o que está acontecendo na lavoura dele e tomar as melhores decisões. Então, essa é a parceria com a Taranis. Ela começou aqui em 2018, 2019 ela cresceu, nós fomos então para 4 estados brasileiros, começamos a oferecer o serviço no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Goiás e no Mato Grosso. Então, atendemos diversos clientes lá, voamos perto de 72 mil hectares. E esse ano, a tecnologia foi levada para os Estados Unidos também. Então, a mesma parceria desenvolvida aqui no Brasil está agora em uso nos Estados Unidos. E exatamente a parte técnica foi levada da mesma forma que foi usada aqui na safra, foi levada para lá. Quanto à pandemia, foi complicado. A gente teve que deslocar equipes e pessoal para os Estados Unidos. Foi em junho que nós deslocamos as pessoas para lá. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam conosco que eram dos Estados Unidos, então conseguiam entrar no país. E contratamos pessoal lá. Então, levamos os equipamentos para os Estados Unidos, contratamos pessoas lá e oferecemos esse serviço para a Taranis e para os seus clientes lá nos Estados Unidos. Foi um desafio incrível, foi um desafio logístico bastante complexo, mas ele foi solucionado da melhor forma. Então, a operação lá foi um sucesso e para o ano que vem nós devemos retornar com um número de equipamentos ainda maior. E lá vocês têm trabalhado com quais culturas, Eduardo? Lá, principalmente milho e soja. Essas são as culturas mais abrangentes que nós temos trabalhado lá na região, que é o oeste americano. Então, nós oferecemos o serviço no estado de Indiana, tivemos uma base em Indianápolis, e oferecemos também no estado do Missouri e em Illinois, e mais baseado em Indianápolis, que é no meio do caminho. Então, principalmente cultura de milho e soja lá. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falar da competição, né, que vocês são finalistas, a Grow. Fala mais sobre a importância, é um reconhecimento, né, Eduardo, chegar a ser finalista dessa competição que reuniu tantos participantes internacionais. Fala um pouquinho mais sobre a importância dessa, eu digo até uma premiação, né, essa indicação. É verdade. Então, o Grow New York é uma honra para a gente, ele é um evento do estado de Nova York, em parceria com a Universidade Cornell, que é uma universidade bastante importante nos Estados Unidos, considerada a Ivy League, uma universidade de excelência, que traz tecnologias do mundo para o estado de Nova York, para beneficiar os produtores do estado de Nova York com as inovações que estão disponíveis no mundo e que eventualmente ainda não estão presentes naquele estado ou até no país. Foram 274 inscritos, são empresas de vários lugares do mundo, todos os continentes foram inscritos. Dessas 274 que estão brigando pelo prêmio de $1 milhão, foram 20 selecionadas para a final, e a ARPAC foi uma dessas 20. Esse concurso, ele tem como meta beneficiar os produtores, então, e o critério de julgamento é uma tecnologia inovadora que pode ser rapidamente entregue aos produtores, então um serviço que pode ser disponibilizado rapidamente, não pode ser um trabalho que ainda está em laboratório, que vai demorar muito tempo para beneficiar os produtores, e por fim ele deve gerar empregos para o estado de Nova York. Então nós já estávamos levando agora a tecnologia junto com a Taranis, pretendemos também fazer isso para oferecer o serviço de pulverização no estado de Nova York e em alguns outros estados, em parceria com a Taranis, ou não nesses estados como o caso de Nova York, onde a Taranis não atua hoje. Então, foi uma honra para a ARPAC estar entre os 20 selecionados. Como eu falei, dentro destes 20, vão ser
entregues. Esses prêmios vão de $1 milhão a $250 mil. E também vem uma série de parcerias de networking que a ARPAC já está desenvolvendo hoje lá, com empresas e com instituições, tanto com produtores rurais, como eventuais pessoal da cadeia de suprimentos que pode entregar peças ou pode fabricar peças para a ARPAC, para fazer a montagem do drone. Então, está sendo muito interessante, nós estamos tendo mentoria do pessoal da Universidade de Cornell, aprendendo muito e conhecendo os produtores, ficando muito próximo dos produtores dos Estados Unidos também. Muito bem, um prêmio bem atrativo, né, Eduardo? Olha, agradeço muito a sua participação, Eduardo, novamente, e vou deixar o espaço aqui aberto. Se você quiser passar os contatos da ARPAC para quem se interessou, quer saber um pouquinho mais sobre a empresa, fica à vontade. Claro, gostaria de convidar todos, então, para nos acompanhar nas redes sociais ARPAC Drones, em todas as redes o mesmo endereço, e o nosso site é www.arpacdrones.com.br. Obrigada, Eduardo, e até a próxima. Obrigado a você. Até a próxima. Até mais. Pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação ao longo dessa semana. E o nosso contato, se você quiser passar uma sugestão de pauta, é lbatista@band.com.br. Larissa Batista é a produtora que está sempre ali recebendo as sugestões e conversando com vocês. Nas redes sociais, segue a gente no Instagram, @agromaistv, e no Facebook, agromais. Também temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.